Aqui é Pedro Lago, eu sou coordenador geral do FACES, o Fórum de Arte, Cultura e Economia Solidária de São João del Rei, que aconteceu entre 6 de junho de 2022 e 14 de março de 2023. Ao longo desses 6 meses de encontros, a gente promoveu dezenas de encontros com muito diálogo, grupos de trabalho temáticos, oficinas, workshops, palestras, exibição audiovisual, exposição de artes visuais, enfim, foram 6 meses de muito trabalho da equipe do Forno, com apoio do Estúdio Dialeto, da Zoronga Cultural, com apoio e patrocínio do Fundo Estadual de Cultura, através do edital Desperta Cultura. Um trabalho árduo aí da equipe do Forno, a quem eu agradeço muito a todo o empenho na realização mais esse projeto. Grupos culturais de São João del Rei e região estão organizando diálogos sobre oportunidades para artistas, produtores, técnicos, todos os profissionais que atuam no setor cultural do Campo das Vertentes. A ideia do Fórum de Arte, Cultura e Economia Solidária, chamado de FACES del Rei, é articular essas pessoas para fortalecer o desenvolvimento econômico e cultural da cidade. Da região toda, aliás. Vamos para lá, para São João del Rei, onde hoje está a Thaís Fulim. Boa tarde para você, Thaís. Me conta quando começa esse evento, se tem que inscrever, que detalhes você tem aí. Oi, Érica, boa tarde para você e para todos. Então, o evento já está em andamento, tem que fazer inscrição sim, mas é tudo gratuito. Sobre isso eu vou conversar aqui com o Pedro Lago, que é organizador do evento. Pedro, boa tarde. O que é o FACES del Rei e qual que é o objetivo desse evento? Bom, o FACES del Rei é o Fórum de Arte, Cultura e Economia Solidária de São João del Rei. Ele nasce aqui em São João, mas já com a ambição de se expandir para toda a região das Vertentes, para toda Minas Gerais, quiçá para todo o Brasil, porque ele nasce de um sonho, um desejo e uma necessidade de articulação e de união entre a classe artística. Então ele nasce desse desejo para conversar entre a classe sobre os desafios, as oportunidades do setor criativo e colaborar na construção de mecanismos de fomento e incentivo à cultura que a gente é tão carente aqui na cidade e em todo o interior, geralmente. E como é que está funcionando esse fórum? O que já está tendo de discussão? Bom, o FACES ele se subdivide em 12 grupos de trabalho temporários e também nos grupos setoriais permanentes, que visa discutir entre cada setor, na música, no teatro, na dança, no circo, as artes plásticas, visuais, o artesanato e também junto aos profissionais dos bastidores, como cenógrafos, figurinistas, produtores, gestores, visa discutir as dores e os desafios de cada setor, para que a gente, ao final do fórum, lá em agosto, a gente possa se reunir nas plenárias, já tendo em mãos uma ampla pesquisa, um amplo diagnóstico, com dados e informações que vão basear a nossa ação no próximo ano, sempre com esse objetivo central de construir um mecanismo de fomento e incentivo à cultura, como uma lei municipal de incentivo à cultura, e também tornar os fundos municipais de cultura e turismo mais acessíveis através de editais de ampla concorrência, que todos os artistas possam acessar esses recursos e fomentar seu trabalho. Quem pode participar e como fazer inscrição? Bom, a gente convida todos os artistas, produtores, gestores, técnicos, profissionais dos bastidores e também gestores municipais, gestores secretários de cultura e também o pessoal da iniciativa privada que tem interesse em fomentar o desenvolvimento cultural, porque a gente sabe que isso também fomenta o desenvolvimento econômico. Então, está todo mundo convidado a participar do diálogo, seja de São João ou não. O evento é online, a inscrição é gratuita, então podem participar pessoas de todo o Brasil. Pedro, muito obrigada pelas informações. Então, gente, mais informações sobre o FACES del Rei pelo site abre.ai/FACES del Rei ou pelo Instagram, @FACES del Rei. E olha só, Érica, a gente está aqui na Praça da Estação, na Estação da Maria Fumaça, porque tem novidade. Daqui a pouco eu estou de volta. Opa! Bom, então agradecimentos feitos aí ao Fundo Estadual de Cultura, ao Governo do Estado de Minas, a toda a equipe do Forno, a cooperação fundamental, estratégica do Estúdio Dialeto e da Zoronga Cultural ao sucesso do Fórum. Vamos, então, sem mais delongas, apresentar para vocês. O site do FACES está atualizado. Aqui bem no comecinho do site você vai encontrar todo o conteúdo, as estatísticas, consolidado aqui nessa revista, neste PDF, que você pode baixar aqui logo na entrada do site. É uma revista que resume mais detalhadamente cada um dos GTs. Então você vai ver que cada capítulo da revista é um resumo detalhado de estatísticas, de curiosidades e dos principais pontos que foram discutidos em cada um dos grupos de trabalho. Então é um material denso, bastante denso, mas bastante resumido de forma muito competente pelo nosso querido amigo, jornalista, redator
membro da equipe do Faces, o João Vitor Bessa. Então, tá muito bacana a revista, é um material muito rico, acredito que vale a pena a leitura, são apenas 33 páginas, mas é um material denso que vai aí te tomar 1 horinha da sua vida, mas acho que vale muito a pena, porque afinal de contas foram mais de 16 encontros, de mais de 3 horas, então foram quase 60 horas de encontro, de conversa, de diálogo, de atividade, resumida em 33 páginas, muito bem resumidas pelo nosso amigo João Vitor Bessa, que foi o editor dessa revista, junto comigo, que sou o editor-geral. Bessa também colaborou na redação, junto com o Sebastian Júnior, que também foi assistente de redação aqui dessa revista e secretário do fórum ao longo de todo o fórum. Agradeço também ao Monge, também uma marca maravilhosa, que também está estampada aqui na minha camisa. E agradecer também ao apoio do Márcio Loureiro Júnior na diagramação, a revisão da Jéssica Bento, fotografias de Bruna Garcia, a cooperação da Isis Ferreira, a colaboração do Estúdio Dialeto e da Zoronga Cultural, as queridas Vanessa Bittar e Olivia Batista. Bom, o site está atualizado, o nosso link é esse aqui, abre.ai/Faces del Rey. Lá você encontra a revista, alguns vídeos, uns trechos dos GTs, e também você pode falar com a gente através desses endereços do nosso e-mail ou do nosso Instagram, Faces del Rey. Bom, como você deve saber, se você participou do fórum, se você não participou, então vou botar todo mundo na mesma página. O fórum durou 6 meses, foram dezenas de encontros de grupos de trabalho, plenárias, workshops, palestras, oficinas, diálogos com especialistas, e o nosso objetivo era entender melhor quais eram os desafios e as oportunidades que nós, artistas, produtores, gestores culturais, tínhamos numa cidade do interior de Minas. Então, um dos principais objetivos foi articular esses trabalhadores da arte e da cultura para defender e para criar melhores condições de trabalho e renda para o trabalhador da cultura. Bom, tudo começou no dia 6 de junho, quando a gente fez o nosso primeiro GT. A abertura oficial do fórum foi dedicada a explicar seus principais propostas, princípios, objetivos e também apresentar os membros da equipe que já se encontravam há 3 meses organizando, prototipando e planejando a realização do fórum. Então esse primeiro encontro o objetivo era conhecer melhor o nosso público, entendermos melhor quem somos nós, quem são os participantes do Faces. A gente pôde então ouvir um pouco cada um, entender seus principais projetos, seus principais desafios, seus principais talentos, de onde vinham, e observando os dados das estatísticas, a gente pôde observar também que 70% dos participantes vinham de São João del Rei, e também haviam outras 11 cidades participando do fórum com a gente. BH, Barbacena, Coroas, Ipatinga, Juiz de Fora, Lagoa da Prata, Ritápolis, Santa Bárbara, São Paulo, São Tiago e Tiradentes. O fórum se reuniu semanalmente entre junho e agosto de 2022, e depois de uma longa pausa estratégica para aquele conturbado período eleitoral, a Copa do Mundo, as festas de fim de ano, o Carnaval, finalmente a gente pôde voltar a se reunir para a reta final do fórum em março de 2023. Nessa revista está então resumido os principais insights, estatísticas, curiosidades, tudo que foi discutido ao longo desses encontros. Bom, como eu disse, o primeiro encontro então foi dedicado a conhecer melhor quem era o fórum, com a mobilização da classe artística local, maior participação dos artistas nas audiências, nas conferências, a democratização dos fundos municipais e a ampliação da representatividade da classe artística nos conselhos municipais foram algumas questões que despontaram já nesse primeiro encontro e voltaram à tona várias vezes ao longo do fórum. Essas discussões serviram para estabelecer ali as bases do fórum, entender melhor aonde a gente estava, quem éramos nós e aonde a gente queria chegar. E o fórum buscou ser um evento vivo, realmente autogerido, democrático, colaborativo, coletivo. Então, ao final de cada encontro, a gente ouvia da audiência da plenária quais eram os principais assuntos ali no ar, após aquele encontro, e qual seria a prioridade do próximo encontro. E aí o GT1 definiu que o objetivo do segundo encontro seria discutir melhor a proposta de lei municipal de incentivo à cultura que estava tramitando na Câmara Municipal, uma proposta que surgiu do gabinete da vereadora Lívia Guimarães. A gente convidou então a equipe da Funalfa, Secretaria de Cultura de Juiz de Fora, teve a generosa participação do Eduardo Crochet, assessor do gabinete de direção da Funalfa, a Secretaria de Cultura de lá, Juiz de Fora, e a gente pôde conhecer um pouco melhor o avançado, podemos dizer assim, avançado mecanismo de incentivo à cultura,
os vários mecanismos de incentivo que Juiz de Fora tem, e pudemos ouvir deles as principais críticas sobre os avanços e, enfim, as principais críticas deles, elogios também, à proposta de lei que estava tramitando. O encontro foi muito rico e a gente percebeu que Juiz de Fora tinha bastante a contribuir com a gente e eles estavam muito abertos a essa troca. Então a gente convidou o pessoal da Funalfa para voltar também num encontro futuro do fórum para a gente aprofundar essa nossa discussão. E então a gente passou a amadurecer então no GT3, conhecer melhor, fazer um diagnóstico, uma análise das forças e fraquezas, oportunidades e ameaças que o grupo tinha. Esse foi um encontro bastante filosófico e estratégico também. A gente viu que o grupo tinha uma diversidade cultural muito grande, a qualidade da produção cultural no nosso território era enorme, a possibilidade da criação dessa associação que reunisse esses agentes também despontou como uma potencial força. A ampliação desse diálogo entre a classe que o fórum estava proporcionando também foi destaque como uma força ali que estava surgindo num grupo que estava então se formando. E as fraquezas foram a falta ou a baixa consciência de classe, a consequência de desmobilização dos artistas enquanto classe trabalhadora, individualismo e competição fomentada pelo modo de organização capitalista, a informalidade, o déficit de capacitação para planejamento e gestão de projetos, dificuldade de captação de recursos, a necessidade de artistas terem outras fontes de renda porque não são capazes de se sustentar apenas com seu trabalho artístico, foram algumas das fraquezas apontadas pelo diagnóstico que a inteligência coletiva fez. Bom, a gente destacou então algumas oportunidades e ameaças e com isso a gente concluiu esse diagnóstico coletivo, que foi muito importante para ampliar nossa consciência quanto às nossas próprias forças e fraquezas e os desafios e oportunidades que a gente tinha pela frente no próximo GT. Bom, no quarto GT, no quarto grupo de trabalho, a gente se aprofundou no diagnóstico que a gente tinha iniciado no GT anterior. Esse grupo foi conduzido pela Vanessa Bittar, que é especialista em gestão cultural, mestre em artes, urbanidade e sustentabilidade pela FSJ. Nesse encontro a gente pôde então mapear quem eram os principais aliados, além da equipe organizadora do fórum, quais as instituições culturais, as organizações da sociedade civil, a mídia, os patrocinadores, as autoridades das esferas municipal, estadual, federal, direta ou indiretamente envolvidas com o fomento à cultura, que seriam nossos potenciais parceiros ou aliados. Também a gente mapeou os principais inimigos ou obstáculos. Foram citados algumas limitações, como a escassez de recursos financeiros dedicados à cultura, do orçamento municipal, a informalidade, a falta de capacitação da classe artística para acessar esses recursos, o excesso de burocracia nas prestações de contas, na elaboração, na proposição de projetos, enfim. A falta de uma equipe técnica e um conselho realmente representativo da classe artística local, que pudesse realmente pensar, criar programas de apoio, mecanismos de incentivo e fomento à cultura na cidade. Então ficou evidente então, essa necessidade da gente firmar parcerias e fortalecer todo esse ecossistema, né, que envolve os artistas, os produtores, os gestores, os técnicos e toda essa cadeia produtiva aí da cultura. Bom, o quinto GT, atendendo uma demanda latente do grupo, o quinto GT foi um encontro presencial. Como a gente estava num período já de retomada dos encontros presenciais, o grupo já estava ávido por um encontro presencial e o quinto GT foi um grande encontro no pátio do Campus Dom Bosco, em frente à sala do Laboratório de Arte Pública, o LAP 167, parceiro do fórum. Foi um grande evento com roda de conversa, mostra audiovisual, exposição de artes visuais, e muitas intervenções artísticas, apresentações musicais. 60 pessoas participaram do encontro, tiveram a participação de vários artistas locais no pequeno palco livre montado lá na sala 167. A gente então repensou o nosso cronograma, olhou para os próximos encontros e discutiu então quais seriam os principais, os próximos passos. Como o principal objetivo que despontava sempre nas conversas era a criação dessa entidade, dessa associação, a gente então dedicou o sexto encontro a começar essa organização. A gente também fez aquele ritual do Nena, nós erramos, nós aprendemos, para olhar para aquela nossa caminhada daqueles 5 primeiros encontros, olhar para aquele encontro presencial que a gente fez
e pensar se a gente estava indo no caminho, na direção e na velocidade que a gente tinha planejado inicialmente. E aí a gente fez um reajuste da rota, um desabafo interno ali entre a equipe. A gente viu que muitas pessoas não se sentiam preparadas o bastante para encarar um desafio do tamanho que é criar uma organização da sociedade civil. E, enfim, então o grupo percebeu que a gente precisava investir em formação, em capacitação e preparar esse grupo que ainda não se sentia totalmente preparado para encarar um desafio desse tamanho, que é a criação de uma organização da sociedade civil para fomentar a cultura. Então, no GT seguinte, o 7º encontro, o grupo começou então tratando desses temas sensíveis que vieram à tona no GT6, como a importância de se agitar politicamente as pessoas da cena, a tensão da pauta, e despontou como um passo fundamental estratégico para o grupo. Então a gente se perguntou o que queremos, onde queremos chegar com os objetivos, né, inspirados e fundamentados em todo o trabalho de diagnóstico que já vinha sendo feito, né, nesses primeiros GTs. Bom, no 7º encontro, a gente perguntou para a inteligência natural e coletiva do grupo quais eram os nossos objetivos, o que queremos, aonde queremos chegar. E a gente traçou alguns checkpoints, os próximos passos ali no nosso caminho. A gente viu que a gente tinha o desejo, o sonho de realizar uma mostra Faces, um festival multicultural, multiartístico, onde cada associado pudesse mostrar seu talento, onde a gente pudesse apresentar o trabalho da associação e convidar novas pessoas para ampliação do corpo de associados dessa nossa associação, né? A necessidade de criação de um programa de formação e capacitação dessa equipe que vai trabalhar, né, na criação dessa associação e na operação do trabalho dessa entidade. A criação da revista Faces, que além de apresentar os resultados do fórum também, né, sirva como meio de comunicação entre o fórum e seus membros, a associação e seus membros. E a gente meio que desenhou uma visão de futuro que é, nosso sonho é viver numa cidade onde os artistas e trabalhadores da cultura tenham voz, tenham voto nos conselhos, tenham mecanismos transparentes, abertos de acesso aos fundos municipais, estaduais, federais de cultura, de fomento, de incentivo, de financiamento. É uma cidade que tenha sinergia entre artistas locais, gestores, produtores, técnicos, iniciativa privada, poder público, e que a cultura e a arte, né, sejam valorizadas, fomentadas. Uma cidade que invista na formação de público, na capacitação, na profissionalização do trabalhador da cultura, e que a gente viu então um sonho, um desejo de criarmos uma plataforma que unificasse numa base de dados o cadastro de trabalhadores da cultura local, né, o catálogo de trabalhadores da cultura local, que mapeasse os espaços culturais, as empresas parceiras da cultura na cidade e que formasse um calendário de eventos, espaços culturais na cidade, que servisse também para o turista, para o visitante também olhar o que está acontecendo na cidade de artístico, de cultural esse final de semana. Enfim, a gente está trabalhando então em tudo isso ao mesmo tempo, na formação dessa equipe, na construção dessa plataforma, para que a gente alcance então essa visão de futuro que a gente enxergou no 7º GT. O próximo passo então foi, beleza, é aqui que a gente quer chegar, mas como que a gente vai saber se a gente está chegando lá, né? Se a gente está indo na velocidade, na direção desejada, planejada. Então a gente estabeleceu alguns indicadores, que seria a publicação da revista, a formação do corpo gestor da organização, a discussão e aprovação do estatuto e o alcance da marca dos 100 primeiros associados. Com isso, a gente já vai estar mais próximo de uma necessária, desejável reestruturação do Conselho de Cultura, Turismo e Patrimônio na cidade, né? Enfim. E aí, sim, a gente pode discutir criação de leis de incentivo, de mecanismos de incentivo à cultura com dedução fiscal do IPTU, do ISS, enfim. Estratégias aí que o município pode criar para apoiar os seus artistas, seus produtores de alguma forma. Então, com isso, a gente quer ter uma cidade que tem um calendário forte, pujante, efervescente de eventos culturais, promovidos por trabalhadores da cultura da própria cidade, ou seja, não é como Tiradentes, que tem grandes eventos, mas que, enfim, é feito por grandes empresas e tal. A gente quer criar algo de baixo para cima mesmo, um movimento orgânico, um calendário orgânico de eventos culturais promovidos pelos agentes culturais da própria cidade. Para isso, a gente precisa de um programa de formação, capacitação, treinamento de produtores e gestores culturais que possam apoiar esses artistas, ou da formação e capacitação dos próprios artistas para conseguir
formar público, popularizar o acesso à arte e à cultura, tudo mais. Então, nosso sonho é associação criada, 100 associados, plataforma no ar, e assim a gente vai tornar São João del Rei uma cidade referência em desenvolvimento de sistemas solidários para o fomento à cultura. E saberemos que fomos bem-sucedidos se conseguimos realizar projetos com resultados para a representação do setor cultural, para a educação em desenvolvimento de sistemas solidários e, consequentemente, financiamento de novas experiências co-criativas e solidárias no setor cultural da cidade de São João del Rei. Bom, essa foi uma visão de futuro inicial criada pelo GT número 7. Bom, o 8º GT a gente começou a se aprofundar aí um pouco mais fundo na toca do coelho e pensar qual é a forma jurídica da nossa organização, já que nós chegamos a um consenso da necessidade da criação dessa organização, da sociedade civil, da classe artística, qual é o formato jurídico ideal? A gente então começou a conversar com alguns advogados, assessores jurídicos, pessoas próximas que começaram a esclarecer melhor para a gente quais eram as formas existentes no ordenamento jurídico brasileiro e quais eram possivelmente as melhores formas da gente se organizar. A gente viu então que a gente tinha no ordenamento jurídico brasileiro 4 formas, pelo menos: uma associação, uma cooperativa, uma fundação e uma forma muito especial de organização da sociedade civil, que são os bancos comunitários de desenvolvimento, que alguns são associações, outros podem ser fundações ou podem ser cooperativas de crédito. Os bancos comunitários de desenvolvimento podem assumir diversas formas jurídicas, mas a gente achou muito interessante essa forma de funcionamento e essa forma de organização da sociedade civil. A gente começou a discutir, então, mais profundamente quais seriam os fundamentos, os valores, as características da nossa organização e se seria viável e desejável que ela funcionasse também, além de como uma associação que representa seus associados e luta pela melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores da cultura, da arte em São João del Rei e região. Além disso, a gente poderia também funcionar como um banco comunitário de desenvolvimento, ou seja, a gente poderia ser uma organização que também lança editais de fomento, que também colabora no fomento, no desenvolvimento da cultura da cidade de forma comunitária, de forma solidária. Então, os principais desafios apontados nesse debate foi a reunião de pessoas dispostas a formar essa associação. Então a gente viu, a gente precisa ter um time competente, capacitado, engajado em torno de um propósito comum. Então esse foi o trabalho do fórum nos próximos GTs, foi esclarecer como a gente pode formar esse time, capacitar esse time e engajar essas pessoas em torno desse propósito comum. O engajamento é uma questão que volta à tona várias vezes ao longo do fórum. A gente tem clareza coletiva e chegou ao consenso a respeito desse propósito comum, que é a formação dessa associação, mas quem está disposto e preparado para encarar esse desafio? Essa então foi a questão chave aí discutida no 8º GT. No 9º grupo de trabalho, a gente convidou o Hamilton Mendes, da Rede Paulista de Bancos Comunitários, que apresentou para a gente, então, um panorama geral, uma conjuntura socioeconômica do Brasil atual e falou também sobre os princípios, fundamentos e valores de um banco comunitário de desenvolvimento. Nessa ocasião, a gente também comemorou a transmissão da entrevista na afiliada local TV Integração, afiliada local da Rede Globo, na manhã daquela terça-feira. A gente tinha alcançado esse feito aí importante, que foi falar de arte, cultura e economia solidária na hora do almoço, no MG1, na afiliada da local da Rede Globo. A gente estava celebrando esse feito da nossa equipe de assessoria de imprensa. Enfim, a gente apresentou então, o Hamilton apresentou os fundamentos do Banco Comunitário e breves históricos de iniciativas já realizadas no Brasil, tanto as bem-sucedidas quanto as mal-sucedidas, e o grupo pôde então apresentar suas dúvidas, inquietações e ideias para o Hamilton sobre esse conceito do Banco Comunitário de Desenvolvimento e o seu caráter político, educacional, econômico, as possibilidades de aplicação desse formato no meio artístico-cultural, ou seja, formar um banco comunitário com o objetivo específico de fomentar a arte e a cultura. Então, é um tipo bastante específico de banco comunitário que a gente estaria criando com esse caráter, com esse foco no fomento e financiamento solidário à cultura, o que me parece um desafio e uma estratégia bastante interessante. Bom, o grupo estava mais consciente agora do tamanho do problema, da complexidade do desafio, e o próximo encontro, então,
a gente volta a ter a presença do Eduardo Crochet e da Fernanda Barbosa, da Funalfa, e a gente vai mais fundo na Toca do Coelho agora, no assunto, na proposta de lei municipal de incentivo à cultura, que tramitava na Câmara dos Vereadores de São João na ocasião. Bom, no 10º encontro a gente encontrou com o Eduardo Crochet, a Fernanda Barbosa e a Marcela Evangelista. Eles são membros da Funalfa, que é o setor, que é a Secretaria Municipal de Cultura. Eles trabalham no setor que faz a gestão dos recursos públicos destinados à cultura em Juiz de Fora. O TRI analisou a proposta inicial, desenvolvida pelo gabinete da vereadora Lívia, e abordou sobre os principais avanços dessa proposta em relação aos programas e mecanismos atualmente em execução lá em Juiz de Fora pela Funalfa. A gente pôde conhecer melhor como que funciona esses mecanismos e programas lá de Juiz de Fora e pensar melhor como esse programa aqui poderia ser implementado. A gente então motivou todos os participantes a fazer uma leitura aprofundada da proposta inicial de lei de incentivo à cultura por dedução fiscal de ISS e IPTU, que estava então sendo proposta, e o grupo foi motivado a enviar suas críticas e sugestões para o gabinete. Apesar da importância dessa discussão, dessa proposta, surgiu agora no horizonte do grupo a implementação da Lei Paulo Gustavo. Tendo em vista a iminente e desafiadora implementação dessa lei no município, que agora finalmente seria implementada, depois de enfrentar vários vetos e vários desafios lá no âmbito federal para ser realmente aprovada, homologada, implementada, o desafio da implementação dessa lei no âmbito municipal se tornaria, então, o principal foco do grupo no próximo GT, deixando, então, as discussões sobre esse projeto de lei municipal de incentivo à cultura em segundo plano, por hora. O próximo encontro, então, a gente encontrou com o Hugo Soares, que é presidente da Associação Cine Fanon. Foi muito interessante a gente poder conversar com alguém que lidera, que coordena, que gerencia uma organização da sociedade civil, no caso do Cine Fanon, uma associação voltada para a promoção e para fortalecimento da cena do audiovisual e também da arte e cultura de forma geral, mas com foco principal no audiovisual. O Hugo, que é jornalista, cineasta e presidente da associação Cine Fanon, pôde destacar quais foram os principais desafios que eles enfrentaram na criação da entidade lá e também pôde falar como membro da Comissão Nacional Estadual da implementação da Lei Paulo Gustavo. Ele pôde nos dar um belo panorama em que pé estava a discussão da lei e pôde também situar muita gente que ainda nem sabia o que era a Lei Paulo Gustavo, que ouviu pela primeira vez falar sobre essa lei no Faces. Agora, a implementação municipal era iminente, era urgente e era desafiadora, e o grupo então decide se aprofundar um pouco mais no tema economia solidária e entender melhor como a gente poderia criar mecanismos solidários de incentivo à cultura na cidade. Para isso a gente convidou o Glauco Manuel dos Santos, professor da UFSJ, professor do Departamento de Ciências Econômicas da UFSJ, à frente da incubadora tecnológica de cooperativas populares da universidade, que pôde nos falar um pouco mais sobre os princípios ideológicos da economia solidária e da sua importância para criar novas alternativas de sobrevivência em contraposição ao sistema capitalista, produzindo com os princípios de partilha e solidariedade. Foi uma bela aula que o Glauco deu para a gente e na ocasião a gente celebrou que a gente conseguiu ultrapassar a marca das 100 inscrições e o grupo chegava então a seu 12º encontro. Então a gente começava então a projetar a reta final do fórum e a Mostra Faces e o lançamento dessa revista, que consolidaria o conhecimento produzido durante os encontros. O GT13 fechava um ciclo de 12 encontros, então a gente decidiu dedicar esse 13º encontro a uma nova avaliação do processo, convidando os participantes para compensar junto com a equipe, avaliar o processo até aquele momento. Foi um GT muito rico, a gente pôde colher depoimentos muito interessantes e pôde refletir sobre os avanços, os retrocessos, os acertos, os erros, os aprendizados individuais e coletivos que a gente colheu nesses 12 encontros. Aqui na revista dá para ler alguns depoimentos e saber mais assim como foi essa avaliação do processo. Foi um GT extremamente rico
E, enfim, após a avaliação do processo, então, a gente passou ao planejamento da reta final do FACES. Depois da autoavaliação do impacto do FACES até ali, o alcance da meta de 100 inscritos, a gente passava, então, a pensar na fase final do fórum. A gente decide, então, entrar em recesso, fizemos uma longa pausa estratégica e esperamos as eleições, a Copa do Mundo, as festas de fim de ano e o Carnaval passar para voltar a se reunir em março de 2023 por 14º encontro. Bom, 6 meses depois dessa longa pausa para eleições, festa de fim de ano, Carnaval e tudo mais, o FACES volta a se reunir para dar continuidade ao seu trabalho, aos seus 3 encontros plenários finais. Na ocasião, a Lei Paulo Gustavo estava prestes a dar o seu primeiro passo na implementação no nível municipal, que era a abertura da pesquisa, do cadastramento dos artistas e gestores, que era o primeiro passo para a implementação da lei, conhecer quem são os artistas fazedores culturais da cidade, o que era também um objetivo do FACES, né? Então a gente convidou o Hugo Soares e a Lia Lombardi. O Hugo volta ao fórum para falar da sua experiência como representante da sociedade civil e abordou os principais desafios da criação e aprovação da lei, toda a resistência que ela sofreu do então presidente e a sua equipe, que boicotou como pôde a Lei Paulo Gustavo, mas finalmente agora ela tinha vencido toda a resistência e estava prestes a ser implementada. Então esse diálogo foi muito importante para a gente pensar quais eram os principais desafios da implementação dessa lei. Foi um diagnóstico muito bacana que resultou nessa nuvem de palavras aqui, que é uma contribuição que os participantes fizeram, colocando em uma palavra quais eram os principais desafios, na opinião dele, para a implementação da lei. E aqui tem um pequeno resumo do que foi conversado e tal. E esse foi o 14º GT. Durante os minutos finais houve um espaço para perguntas e respostas, foi realizada uma enquete que gerou essa nuvem de palavras, e o próximo GT a gente convidaria o Hamilton Mendes Rocha de volta ao fórum para aprofundarmos mais um pouco na toca do coelho dos bancos comunitários, e o professor Wagner Cury. Foi um grupo extremamente técnico, 2 grandes professores discutindo tecnologias sociais em prol do bem comum e os desafios da economia solidária. Os dois têm um currículo que dispensa apresentações, são 2 referências no ramo, né, no assunto banco comunitário, economia solidária. O Wagner é professor lá na UFOP, o Hamilton é professor na Rede Paulista de Bancos Comunitários, coordenador executivo da rede. E a conversa entre os dois foi uma troca de pontos de vista muito rica. Os participantes também puderam perguntar e refletir junto com os professores quais seriam as tecnologias sociais que poderiam ser desenvolvidas e implementadas em prol do bem comum e do desenvolvimento comunitário. Os participantes puderam ouvir, trocar ideia e contribuir sobre os desafios aí para uma visão bioinspirada do futuro, da arte, da cultura e da economia. Esse foi, então, o nosso tema filosófico do último encontro, o 16º e último grupo de trabalho do FACES, 2022-23, foi realizado também de forma virtual, né, online, por videoconferência. A gente contou com a participação de 2 convidados especialíssimos, o Pablo Lira, que é especialista em futurismo e novos modelos civilizatórios, e a professora Carolina Rezende, doutora em psicologia, especialista em gestão de pessoas, professora e agora pró-reitora da PUC Minas. Durante o encontro, os convidados trocaram suas visões de futuro, compartilharam suas visões de futuro com a gente, como que eles acreditavam quais as tendências, as transformações que a sociedade e a economia tinham pela frente. A discussão foi uma abordagem bioinspirada, buscando inspiração na natureza para pensar o futuro da arte, da cultura e da economia. Com essa atividade, abrindo muitas outras reflexões, a gente encerrou as atividades do fórum oficialmente. Alcançamos 114 inscritos, sendo quase 70% de São João del Rei e outras 11 cidades estiveram com a gente. O FACES cumpriu seu propósito de promover o debate, troca de conhecimento, reflexão sobre arte, cultura e economia solidária.
e acho que ampliou nossa consciência de classe e nossa consciência dos nossos problemas, das nossas oportunidades enquanto classe artística. Então tem no final algumas estatísticas e curiosidades sobre a área de atuação, a idade, as formas de atuação. Dá para fazer uma leitura bem interessante desses dados e compreender melhor esse nosso setor, do qual a gente faz parte, desse ecossistema, né? Bom, para finalizar, tem um pequeno artigo aqui sobre os primórdios do FACE, a primeira edição, que aconteceu em 2021, que contou com a presença luxuosa dos professores Eduardo Chana, André Martinez e a futurista Lala de Heinzelin. Bom, por fim, aqui no site do FACES, você tem as palestras na íntegra, elas estão no canal do YouTube do Forno também. Se acessar aí, abre.ai/FacesDelRey, abre.ai/FacesDelRey, e você assiste as palestras na íntegra. Tem 3 palestras, aulas magnas aqui com Lala, Chana e André Martinez. Vale a pena assistir e ver de novo. Esse vale a pena ver de novo mesmo. Bom, no mais, aqui também você baixa a revista em PDF para você ler com mais detalhes, cada detalhe aí do GT que te interessar mais. E é isso. A gente vai continuar mantendo o site do FACES atualizado na medida do possível, pelo menos uma vez por mês a gente atualiza, então fique de olho aí. E é isso, está cumprida então a missão 2023 do FACES. Esse foi o relato da experiência, dos resultados, e espero que a gente possa voltar a se reunir e a realizar o FACES em 2024 e dar seguimento aí a esse trabalho e criar essa associação e, enfim, alcançar todos os objetivos que a gente traçou aí ao longo desse fórum. Estou trabalhando nisso incansavelmente, sem pressa e sem pausa, aonde eu estiver. Então, te convido a ler a revista, a ficar de olho no site, nas próximas atualizações, que em breve a gente vai enviar um e-mail e soltar um chamado aí para todo mundo no Instagram do FACES, para um encontro aí, para a gente poder planejar o FACES 2024, beleza? Então é isso, espero que tenha sido útil esse tempo investido aqui nesse relato de experiência e nos vemos em breve. Qualidade de vida não está no ter, está no usar. E tem, sobretudo, uma diferença muito importante. A gente está saindo de milênios onde tudo se organiza em torno do espaço. O espaço, a fronteira final. E agora a questão não é espaço, a questão é tempo. O tempo, ele é o fator preponderante do planejamento. Todo planejamento, ele está ligado ao futuro, alguma coisa que ainda não aconteceu. E geralmente essa coisa, esse projeto, ela está ligado a pessoas realizando ações em uma linha do tempo para atingir um objetivo comum. Quando alguém se propõe a planejar, o nosso modelo mental, ele está muito fundamentado em comando e controle. Nosso melhor potencial se expressa na colaboração, mas essa colaboração orgânica, ela é algo que acontece naturalmente na vida. O que acontece é que a gente também pode desenvolver competências, tecnologias, ferramentas, atitudes que permitam a gente qualificar essa competência, né? O FACES, Fórum de Arte, Cultura e Economia Solidária, visa promover o diálogo sobre os desafios e oportunidades para artistas, produtores, gestores, técnicos e demais profissionais da cultura que compõem o setor cultural da região das Vertentes de Minas Gerais. Um dos principais objetivos do Fórum é articular os trabalhadores da arte e da cultura para a formação de uma associação que represente os interesses da classe, colabore com a criação de mecanismos e fomento à cultura e promova o desenvolvimento econômico e cultural da região. Por se tratar de um evento online, a participação de trabalhadores da cultura de todo o Brasil é bem-vinda. As inscrições são gratuitas. Vem aí o FACES 2022. Para confirmar sua participação ou propor uma atividade complementar à programação do Fórum, acesse o site abre.ai/FacesDelRey.